Voltando de uma visita à família, peguei um ônibus da Greyhound, do aeroporto para o condado de Humboldt. Normalmente teria voado para São Francisco, mas por algum motivo devo ter voado para Sacramento ou Los Angeles, e não me lembro por quê, sendo que foi há muitos anos. De qualquer forma, só me lembro de estar naquele ônibus por muitas horas. O ônibus estava relativamente cheio. Havia um homem no ônibus que era muito amigável e conversamos durante a maior parte do caminho. Ele era um empreiteiro e ficaria em Chico por várias semanas em um trabalho. Quanto mais ao norte íamos, mais vazio o ônibus ficava. Lembro-me de notar que o motorista do ônibus estava dirigindo de forma bastante errática durante grande parte da viagem para o norte. Ele também estava pegando muitas estradas secundárias, o que é estranho, e ele estava dirigindo de forma desproporcionalmente rápida. Eu estava percebendo que, a cada parada, havia menos e menos pessoas no ônibus, até que as únicas duas pessoas restantes fossem eu e o empreiteiro com quem eu estava conversando. Fiquei muito desconfortável, pois sabia que uma vez passada a parada de Chico, não haveria muitas paradas e estaríamos nas Sequoias, e eu sabia que eu era a única pessoa que provavelmente estaria naquele ônibus, porque o empreiteiro ia descer naquela cidade. Eu pegava o motorista me olhando de forma medonha, com um sorriso aterrorizante. Chegava a me dar um frio na espinha. Estávamos viajando. Provavelmente não haveria outras pessoas entrando que queriam ir para o condado de Humboldt. Me senti muito insegura em relação a esse motorista de ônibus, e lembro-me de apenas baixar a cabeça nas mãos e rezar e pedir a Deus para me proteger e me dar um sinal se eu devesse simplesmente descer do ônibus em Chico, onde o homem ia descer, e simplesmente pegar um hotel lá e depois pegar outro ônibus de manhã cedo. Eu estava realmente nervosa em dizer ao homem que me sentia desconfortável, pois não o conhecia muito bem. E eu não queria ser um fardo para ele. Depois de um tempo, o homem se virou para mim e perguntou se eu me sentia desconfortável. Ele me disse que estava se sentindo muito estranho por eu estar no ônibus sozinha. Eu soube naquele momento que esta era a maneira do Senhor de me manter segura. O homem ofereceu-se para pagar o meu quarto de hotel. Eu aceitei a oferta e ele pagou pelo meu quarto, e foi o homem mais simpático de todos os tempos. Quando eu desci, o motorista pareceu muito irritado e nervoso, e me fitou nos olhos com um olhar que podia matar. O homem que me ajudou não tentou entrar no meu quarto ou algo assim. Ele até pagou pelo brunch que teve lá no hotel de manhã. Foi um hotel muito agradável. De qualquer forma, fui lembrada dessa história e quis compartilhá-la. Sou muito grata por não ter ficado naquele ônibus, porque honestamente não sei o que teria acontecido comigo se eu tivesse ficado. Isso aconteceu hoje à noite. O aniversário do meu filho é hoje. Estamos todos atualmente em quarentena por termos sido expostos a alguém que tem Covid. Como tivemos que cancelar nossos planos, decidimos dar uma volta de carro. Adoramos apenas dirigir pelo campo e fazer caminhadas. Fomos a uma igreja antiga e loja maçônica, que agora não é mais usada, que é famosa na cidade natal por uma grande estátua de bode montada no topo do campanário. A estátua foi um presente de alguém em Dundee, na Escócia. É um lugar muito antigo. Não havia ninguém por perto, então meu filho e eu decidimos dar uma olhada. Conseguimos tocar um sino enorme de latão puxando uma corda. Meu namorado e meu outro filho estavam longe de nós no estacionamento vazio. Partimos e eles ficaram impressionados com o quão alto o sino era. De qualquer forma, continuamos dirigindo e explorando até escurecer. Meu filho mais velho disse que queria parar no cemitério e depois ir tocar o sino mais uma vez. Como era seu aniversário, eu disse: "Como você desejar, meu querido." Caminhamos pelo cemitério, prestamos respeito a túmulos extremamente antigos e até pegamos lixo. Sempre fazemos isso ao fazer caminhadas e explorar. Depois, voltamos para a igreja ou loja maçônica do bode. Entramos, novamente sem ninguém por perto. Essa área é muito aberta. O amplo jardim por onde você caminha para chegar ao prédio não tem árvores. A igreja fica bem ao lado da movimentada rodovia. Sem calçada, escadas íngremes. Meu namorado e eu decidimos ficar perto da van para fumar um cigarro.
Eu podia ver as silhuetas pretas dos meus 2 meninos caminhando em direção à frente da igreja. Não é muito longe, mas leva 1 minuto para chegar ao prédio, devido ao jardim ser bastante lamacento e meio irregular. Bem, de repente, do nada, parecia que havia mais 3 jovens adolescentes caminhando em direção aos meus filhos e se aproximando deles rapidamente, como se conhecessem meus filhos. Bem, meu primeiro pensamento foi: ok, melhor eu ir lá e garantir que esses garotos não estejam aprontando nada. Mas também pensei, de onde diabos eles surgiram? Eu imediatamente caminhei na direção deles para garantir que estivesse tudo bem. Ouvi o sino tocar. De repente, uma das silhuetas desconhecidas avançou contra meu filho mais velho, e enquanto isso acontecia, meu namorado correu com a faca na mão gritando: "Ei!" para as pessoas. Ele correu virando a esquina para abordar o grupo. Eu estava atrás dele, mas não tão rápido. Ao me aproximar das escadas, meu namorado e meus filhos começaram a correr para o carro. Não havia ninguém lá além da minha família. E eu disse: "Onde estão eles?" Eles simplesmente responderam: "Vá, corra, vá, mãe, corra." Eu repeti: "Onde estão aquelas pessoas?" Enquanto corria. Eles responderam: "Não há ninguém. Vá." Então nós saímos correndo de volta para o carro. No caminho para casa, é claro, conversamos sobre essa experiência insana o tempo todo. Vimos 3 pessoas se aproximarem dos meus filhos, bem ao lado deles. Parecia quase que todos tinham planejado se encontrar ali. Eles estavam andando como um grupo, até que um começou a correr em direção ao meu filho com intenção. Mas meus meninos nunca os viram. Não havia ninguém lá. Não havia como eles não os notarem e nenhum lugar para se esconder depois. É tudo muito aberto lá, então não há lugares para se esconder. Os meninos também descreveram como, quando chegaram às escadas, parecia um sonho. Ficaram nervosos e rapidamente tocaram o sino antes que meu namorado chegasse até eles. Ambos tocaram o sino. Este sino de latão é antigo e alto. Pode ser ouvido de longe. Ambos os meninos tocaram. Eu só ouvi uma vez e vi 3 pessoas desaparecerem. Meu namorado e meu filho mais novo se sentiram nervosos, negativos e assustados o caminho todo de volta para casa. Meu filho mais velho, aniversariante, e eu estávamos animados e não sentimos nenhuma malignidade. Eu e meu filho mais velho sempre amamos tudo relacionado ao paranormal, mas esta noite eliminou aquela pequena dúvida no fundo da minha mente. Nunca pensei que algo assim aconteceria, não apenas comigo, mas com toda a minha família. Oramos por proteção no caminho para casa e chegamos em casa sãos e salvos. Nunca se sabe, pessoal. Qualquer coisa pode acontecer. Estou aberto a todas as teorias sobre isso, tanto sobrenaturais quanto pragmáticas. Passei por todos os cenários possíveis, mas nada se encaixa. Essa história aconteceu no nordeste de Oklahoma. Eu acredito por volta de 2009 ou 10. Eu tinha cerca de 14 anos na época. Naquela época, minha tia e eu fazíamos tudo juntas. Ela era minha melhor amiga, minha rocha, minha tudo mesmo. Nossa coisa favorita para fazer na nossa cidadezinha chata e rural era apenas sair dirigindo por aí. Acho que eu tinha acabado de terminar a escola para o verão, era maio, e ela se ofereceu para me levar para dar uma volta pela cidade em comemoração. Na minha cidade natal, há um antigo hospital psiquiátrico que está fechado desde os anos 90. Ele está localizado em uma área mais rural. Eu sempre fui fascinada por ele, e ela também era. Ela até trabalhou lá quando era adolescente. Há um presídio localizado extremamente perto dele, com guardas em caminhões brancos frequentemente dirigindo pelas estradas e impedindo as pessoas de tentarem entrar no hospital psiquiátrico abandonado. Decidimos dirigir em volta deste hospital psiquiátrico abandonado. É simplesmente muito legal e assustador. Há um cemitério onde eles enterraram muitos dos pacientes, logo além do hospital e das casas dos médicos. Passado o cemitério, tudo fica rural. Você está longe da cidade nesse ponto, e há apenas essa única estrada de pista única e sinuosa. Estávamos dirigindo, nos divertindo,
apenas conversando sobre qualquer coisa e tudo. Já era tarde da tarde naquele ponto, provavelmente 4:30. Era apenas como qualquer passeio que tínhamos feito tantas vezes. Foi quando olhei no retrovisor e vi um Jeep Cherokee branco, provavelmente dos anos 90, atrás de nós. Ele parecia ter surgido do nada. Ambos ignoramos, pensamos que devia ser um guarda do presídio ou algo assim. Ficou perturbador quanto mais dirigíamos, ele nunca virava em uma estrada lateral, apenas continuava nos seguindo. Lembro-me de minha tia parecendo tão calma, mas eu sabia que ela estava completamente apavorada. Ela continuava perguntando: "Ele ainda está nos seguindo?" Houve momentos em que eu não o vi, e eu dizia: "Não, não o vejo." Então, no próximo minuto, lá estava ele bem atrás de nós. Ele chegou perto o suficiente, em um ponto que eu podia ver seu rosto, relativamente. Ele estava usando o que pareciam ser óculos de sol Carrera, muito grandes e volumosos. Ele era de meia idade, eu suponho, branco, com um chapéu. E o painel de seu carro estava coberto de bagunça. Continuamos dirigindo mais nessa estrada pelo meio do nada. Houve várias vezes em que o perdíamos de vista e nos sentíamos aliviados. Em um ponto, chegamos a uma passagem de nível em uma colina. Depois de passarmos, não o vi. Estávamos tão felizes, e então lá estava ele. Ele nos seguiu por horas. Se acelerávamos, ele também acelerava. Ainda sinto calafrios ao lembrar de olhar no retrovisor e ver o rosto dele. Estávamos também em uma área rural que não conseguíamos sinal de celular. Finalmente emergimos em uma rodovia. Não tínhamos ideia de onde estávamos, mas apenas ficamos tão felizes em chegar a uma estrada principal. Viramos nela e minha tia acelerou. Lembro-me de chegarmos à casa da minha mãe e estarmos cheias de medo e adrenalina. Nós dissemos freneticamente: "Estávamos dirigindo e este cara começou a nos seguir." Minha tia finalmente confessou o quanto ela estava assustada. Nunca contamos à polícia ou algo assim, e minha mãe sempre achou que estávamos fazendo tempestade em copo d'água. Mas foi aterrorizante estar no meio do nada, sem sinal de celular, e um carro estranho te seguindo por um longo tempo. Lembro-me de termos conversado sobre isso depois. E se ela tivesse ficado sem gasolina, se o carro dela quebrasse, o que ele teria feito? Quando eu tinha 17 anos, eu morava em uma daquelas pequenas cidades sem o clima de comunidade. Era um lugar tóxico, infestado de vício em drogas e crime. Aprendi desde cedo a ficar de olho nas minhas costas e a evitar certos lugares após escurecer. Essa cidade carregava muitos traumas para mim, alguns traumas até mais assustadores do que o incidente que estou prestes a compartilhar. Deixei essa cidade poucos meses depois desse incidente e nunca cogitaria voltar para lá nesta fase da minha vida. Para contextualizar, eu estava trabalhando muito e terminando meu último ano do ensino médio, e não tínhamos uma máquina de lavar e secar roupa em casa. Então eu tinha que ir até a lavanderia para lavar minhas roupas. Eu morava nos arredores da cidade, levava 5 minutos para chegar à cidade, mas éramos muito isolados. Não havia luzes de rua, e eu morava em uma rua entre duas montanhas. Estávamos perto de uma fazenda leiteira abandonada. Tínhamos hectares para nós mesmos. Éramos realmente isolados. Era tão escuro lá fora, e havia apenas minha rua e a rua transversal para chegar à minha rua. Então você sabia quando um carro estava na estrada. Uma tarde, encontrei um tempo para levar minha roupa para a lavanderia, e levei também a roupa da minha mãe e do meu irmão, para que minha mãe não precisasse ir durante a semana de trabalho dela. Isso significava que eu tinha 3 vezes mais roupa para lavar e demoraria mais na lavanderia. Mas havia uma loja ao lado, então não me preocupei muito, desde que conseguisse sair antes de escurecer, já que não era uma área muito boa para estar. Quando saí, o sol estava quase se pondo, então tudo deu certo. No momento em que eu estava na rua transversal para chegar à minha rua, já estava completamente escuro, e eu estava completamente sozinha lá fora, pensei eu. Virei na minha rua, e em questão de segundos havia alguém atrás de mim, o mais próximo possível sem me atingir, e eles tinham o farol alto ligado.
Isso me confundiu, pois não havia visto outros carros antes de virar na minha rua. Era como se suas luzes estivessem apagadas até que estivessem diretamente atrás de mim. Isso me deu um frio na barriga, então acelerei, mas eles continuaram atrás de mim. Era uma estrada sinuosa e escura, e meus faróis eram fracos, então eu estava realmente começando a ficar ansiosa. Tomei uma decisão rápida e passei direto pela minha entrada. Não me senti bem em possivelmente alertar algum estranho sobre onde eu morava com minha mãe e meu irmão bebê, especialmente porque o sinal do celular era tão ruim lá fora. A pessoa atrás de mim ainda estava tão perto quanto podia chegar da minha traseira, e eu continuei acelerando. Eu sabia que havia uma bifurcação na estrada à frente. Ir em frente levaria à área central da cidade, e é o caminho que as pessoas seguem quando estão indo para lá. Para ir para a esquerda, você entrava em uma área residencial com apenas algumas casas e uma estrada que permitia apenas um carro por vez. No último segundo, virei nesta rua, sem ligar a seta, na esperança de que o carro atrás de mim continuasse em frente. Eles viraram comigo. Nesse ponto, eu estava muito assustada, mas ainda tinha a esperança de que talvez o carro atrás de mim morasse naquela área. Estávamos indo quase a 80 por hora agora, e só aumentando, já que o carro atrás de mim realmente não estava recuando, mas se mantendo o mais próximo possível. Eles estavam tão perto que eu nem conseguia identificar o modelo do veículo deles, ou se estavam dirigindo um carro, SUV ou caminhonete. Definitivamente, não conseguia identificar quem estava no veículo. Eu não conseguia entender por que eles não recuavam, e tinha medo de que, se eu diminuísse a velocidade, eles batessem na minha traseira. De repente, vejo uma casa bem na minha frente. A rua estava em um ângulo de 90 graus, e eu tive que virar à esquerda ou bater na casa na minha frente. Felizmente, meu carro fez a curva. Eu continuei indo e fiz uma curva à esquerda para entrar na estrada que leva ao centro da cidade. O carro ainda estava atrás de mim. Eles não moravam naquele bairro. Neste ponto, tenho certeza de que estão me seguindo e decido dirigir até o escritório do xerife, mas não sei como chegar lá. Estamos indo a cerca de 100 por hora, em uma zona de 40, e começamos a passar por uma rua que reconheço que levará ao escritório do xerife. Então viro, mas viro tão tarde que poderia muito bem ter feito um retorno em U. Finalmente. O carro atrás de mim não consegue fazer a curva e continua dirigindo. Dirigi ao redor e fiz muitas curvas para garantir que o carro não acabasse diretamente atrás de mim novamente. Finalmente, estacionei meu carro e chorei. Eu estava segura, desta vez, mas voltei para casa aterrorizada, e isso mudou a maneira como eu dirijo até hoje. Mudei-me para uma cidade mais populosa e moro em um grande complexo de apartamentos, mas ainda passo direto pelo meu apartamento quando sinto algo estranho sobre alguém atrás de mim. Sempre que alguém entra no apartamento atrás de mim, passo direto pelo meu apartamento e dou voltas no complexo até poder estacionar sem ninguém atrás de mim. Minha paranoia possivelmente me salvou, a mim, minha mãe e meu irmão bebê, de algo que poderia ter sido muito pior. Preste atenção nas pessoas atrás de você. Gaste o combustível e passe direto pela sua casa se estiver com medo. Isso pode salvar sua vida. Eu normalmente me sento na frente do ônibus. Talvez porque eu estou perto da saída, me sinta mais segura perto do motorista. Apenas abaixo minha cabeça ouvindo meus fones de ouvido, mas sempre com um deles desligado, porque quero ouvir o que está acontecendo ao meu redor. Esta foi a primeira vez que o vi. Ouvi quando ele começou a falar comigo. Tirei meus fones de ouvido. O ônibus estava bastante vazio. Era só eu e uma outra pessoa lá no fundo do ônibus. O motorista tinha entre 30 e 40 anos. Sim, sou muito ruim com idades. Ele parecia exatamente um motorista de ônibus dessa idade. Um pouco acima do peso, com cabelos loiros e alguns dias sem fazer a barba. Você está indo para o trabalho? Eu respondi sim, porque este ônibus era uma linha comum para o grande local de trabalho da minha área. Ele fez algumas perguntas, apenas uma pequena conversa, e eu não me importei. E então ele falou sobre sua ex e seus filhos.
Ela chamou a polícia para mim. Eu só precisava passar minha loção na virilha. As crianças estavam no banheiro comigo, mas eu só precisava passar porque o médico disse que eu precisava fazer isso todos os dias. Eu congelei. Não vi isso chegando. Então ouvi a história dele sobre como ele não era um pedófilo. Ele só precisava passar sua pomada em suas partes, e isso aconteceu no mesmo momento em que os filhos de sua namorada estavam ao redor dele, e então todos os detalhes, e que ela era uma louca. Eu não sabia como responder. Acho que disse algo como: sim, mas se você for inocente, eles vão ver isso, ou algo assim. Foi a viagem de ônibus mais longa que já fiz. Só queria que acabasse. Pensei em ligar para a empresa de ônibus, mas por outro lado, ele já estava sob investigação da polícia. Nunca liguei para eles. Nunca esqueci a última linha de nossa conversa. Você tem filhos? Eu disse a ele que não tinha. Este incidente não aconteceu comigo, mas com uma amiga da minha mãe. Um dia, essa amiga e sua irmã estavam dirigindo em uma rodovia, e eu não me lembro como isso aconteceu, mas o carro colidiu e capotou e virou em 5 faixas. A amiga da minha mãe foi a única consciente e estava presa embaixo do volante, enquanto a cabeça da irmã dela estava sangrando muito. Ela disse que um homem comum, vestido de branco, apareceu do nada, se aproximou delas, tirou sua camisa para envolver a cabeça da irmã e depois foi embora. Quando os paramédicos chegaram, perguntaram quem tinha enrolado a cabeça da irmã e ela contou. Os paramédicos perguntaram para onde ele tinha ido e ela apontou na direção em que ele tinha ido. Os paramédicos disseram que tinham acabado de vir daquela direção e que não havia ninguém na estrada por milhas. Eles também disseram que ele enfaixou a cabeça dela de maneira tão perfeita que ela teria morrido por hemorragia se ele não tivesse feito isso. Naquela noite, parei na casa de uma colega de trabalho depois de um turno tarde, por volta das 2:30 da manhã, para deixar algo que ela havia esquecido. Eu não sabia exatamente onde estava, mas estava familiarizada com a cidade e sabia que a rodovia que eu costumava pegar para casa estava muito próxima. Então liguei meu GPS apenas para me levar de volta à rodovia. Algum tempo depois das 3 da manhã, o GPS falhou e começou a me levar em círculos antes de finalmente me jogar em uma estrada secundária em uma área arborizada, na qual dirigi por um tempo até ver um homem andando em círculos ao lado da estrada. Sou uma mulher jovem e de estatura pequena e já vi filmes suficientes para me instigar a continuar dirigindo, mas continuei observando-o pelo retrovisor. Quando olhei de volta para a estrada, tive que frear bruscamente porque na minha frente havia um veado albino, apenas parado ali. Ele olhou para cima e depois se afastou e eu continuei dirigindo. Vi luzes atrás de mim, mas nesse ponto eu estava olhando para mais veados ou coisas estranhas e os ignorei enquanto continuavam ficando mais brilhantes e pensei, este cara está ficando muito perto. Então olhei para cima e não havia nada atrás de mim, nenhum carro à vista. Isso aconteceu mais 2 vezes. Ainda não sabia onde estava e estava prestes a ligar para meu namorado quando fiz uma curva e saí bem na cidade onde moro. Quando cheguei em casa, meu namorado me disse que ouviu o som da porta da frente se abrindo e alguém entrando 2 vezes enquanto eu estava fora, mas ele verificou a casa e não encontrou ninguém. Foi uma noite estranha e acho que nenhum de nós dormiu muito bem. Depois desse incidente, fui à casa dessa garota 2 vezes e nas 2 vezes meu GPS me levou direto para a rodovia como de costume. Quando eu era mais novo, todo verão e quase todo ano novo, minha família pegava o carro e fazia uma viagem para visitar parentes no México. Nunca tivemos problemas até uma viagem em particular, quando eu tinha 8 anos. Como em todas as viagens anteriores, saímos de nossa casa no norte do Texas por volta das 6 da tarde para chegar ao nosso destino na manhã seguinte. Então, por volta das 2 da manhã, cruzamos a fronteira para o México
E foi aí que as coisas ficaram estranhas. Quando você está na única extensão de autoestrada no meio do deserto, não costuma se preocupar em ter o mesmo carro atrás de você por quilômetros. Estava praticamente escuro do lado de fora das janelas do nosso carro. As únicas formas visíveis eram as estrelas pontilhadas e as silhuetas sinistras dos cactos. Já estávamos no México há cerca de 1 hora e ainda tínhamos mais algumas horas de viagem. E lembro-me de estar dormindo, mas ainda estar semi-consciente do que estava ao meu redor, porque não tinha a habilidade para realmente dormir em um carro. Então, quando minha mãe de repente disse o nome do meu pai, eu ouvi: Miguel, aquele carro atrás de nós? Ele está atrás de nós desde que saímos de Laredo. Meu pai deu uma olhada no carro e ignorou a atenção da minha mãe. Muitos carros usam essa estrada. Ele provavelmente está indo para Reynosa ou outra cidade. E ele deixou por isso mesmo. Apesar de sua certeza, minha mãe continuou a manter um olho atento no carro atrás de nós. Nessa altura, meus irmãos e eu estávamos hiperconscientes do carro e nos entretínhamos observando-o pelos espaços nas bagagens que bloqueavam a janela traseira. Ficamos cansados muito rápido. Ele está se aproximando. Minha mãe observou e nos viramos para assistir enquanto o carro se aproximava cada vez mais do nosso. Ele está muito perto, Miguel. E ela estava certa. Nessa altura, o carro estava praticamente pressionado contra a traseira do nosso carro. E em um trecho solitário da rodovia no meio do nada com mais algumas horas até o amanhecer, era assustador. Não podíamos fazer muito. Meu pai não diminuiu a velocidade, não parou e não acelerou. Apenas dirigiu. E o carro seguiu. Os próximos 30 minutos foram os mais tensos que já vivemos. O carro às vezes se afastava, apenas para pressionar suas luzes cegantes contra a nossa traseira mais uma vez, como se soubesse que estava nos assustando e gostando disso. Foi durante um dos períodos em que o carro tinha se afastado que minha mãe avistou um carro de polícia mais à frente estacionado à beira da estrada. E ela não hesitou. Encoste, bem na frente da polícia. Encoste agora mesmo, Miguel. E ele fez. E o carro continuou dirigindo. Eu me pergunto como o policial deve ter ficado confuso ao ver meu pai estacionar nosso carro bem na frente dele. O policial veio até nós e perguntou o que estava errado. E minha mãe contou tudo urgentemente. O carro, como ele nos seguiu e nos provocou. O policial levou suas afirmações a sério e nos contou como as pessoas eram vitimadas e tinham seus carros roubados nessas estradas vazias por bandidos e criminosos. E então, ele se ofereceu para dirigir atrás de nós por um tempo, para nos fazer sentir seguros. Partimos com a viatura da polícia atrás de nós, aliviados. Até cerca de 10 minutos depois, quando vimos algo que confirmou as palavras do policial e os piores temores da minha mãe. 10 minutos depois, vimos o carro parado à beira da estrada, esperando. Por volta do final dos anos 2000, minha família estava voltando de visitar alguns parentes distantes. Isso foi em um estado do meio-oeste um tanto rural e industrial. Minha memória é horrível, mas lembro-me desse encontro extremamente breve de forma tão vívida. Meu pai estava dirigindo com minha avó, mãe, irmão e eu no carro. Eu estava na minha adolescência tardia na época. Estava anoitecendo e logo escureceria. Estávamos em uma estrada secundária porque minha avó estava navegando e não gostava de uma rodovia. Havia alguns prédios industriais e coisas do tipo ao redor, mas todos estavam fechados ou abandonados e eram poucos e distantes entre si. Então, estávamos indo tranquilamente quando minha avó avistou uma pessoa em uma dessas cadeiras de rodas elétricas grandes que se deitam. Ela estava apenas sentada em um terreno vazio ao lado da estrada. Era tão fora de lugar e não havia ninguém por perto, e estava começando a escurecer. Minha avó era um anjo e realmente queria parar para ver se a pessoa precisava de ajuda, mas eu tive um pressentimento horrível e me senti enjoado só de pensar nisso. Expressei minhas preocupações sobre como algo parecia muito errado, e felizmente, meu pai concordou comigo e não parou. Foi um encontro de fração de segundo. Nem mesmo diminuímos a velocidade.
mas tentamos descobrir o que fazer por alguns minutos depois de passarmos. Desculpe se sou uma pessoa horrível por não querer ajudar, mas tive aquele sentimento de náusea de que isso era algo ruim. Não sei se era uma armadilha, alguém que precisava de ajuda, ou alguém apenas passando o tempo por algum motivo.